Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Para você participar, um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Telefone da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição do Gente que Fala, a doutora Olga Koss. Prazer tê-la aqui, doutora Olga. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Para nós é muito importante poder falarmos um pouco sobre o Instituto Olga Koss. O que é o Instituto Olga Koss? O Instituto Olga Koss é um instituto que cuida de crianças com deficiência intelectual, fazendo inclusão através da arte e do esporte. Nós estamos fazendo esse ano 10 anos e estamos com uma vasta programação de exposições e inclusive uma corrida no dia 19/3 no circuito do Pacaembu. Perfeito. Conosco também o Dr. Edmo Atique Gabriel. Dr. Edmo, que bom tê-lo aqui. Obrigado, Zancopé. Uma honra novamente estar aqui com vocês. É muito bom, espero não precisar do senhor. Hein? Não, vai precisar. Vamos prevenir, né? Que é importante. O brasileiro faz prevenção. Eu já perguntei isso para o senhor, mas eu insisto, o brasileiro faz prevenção. Não faz como deveria. Nós não temos ainda essa cultura. A gente procura muito o médico na hora que, quando a situação já é mais avançada. Quando eu preciso procurar o senhor, como eu disse, né, espero não precisar, ironicamente eu uso isso, falo sempre, mas quando eu devo procurar um cardiologista? Olha, a gente recomenda que as pessoas a partir dos 30 anos de idade, que é uma idade produtiva, né, se a gente considerar de 30 a 60 anos, que é a faixa etária de maior produtividade do ser humano, nesse período ele está sujeito a estresse, ele está sujeito a engordar mais, ele está sujeito a comer muito fora de casa. Então o risco cardiovascular dele, pela própria situação do mundo, do trabalho, aumenta. Nessa faixa de 30 a 60 anos é mandatório, periodicamente, pelo menos uma vez por ano, se fazer um check-up cardiológico. Eu tenho que esperar a dor ou não? Não, se você espera a dor, nunca esperar a dor, porque às vezes... Olga, nunca, né? Nunca. Às vezes a dor já é o evento agudo acontecendo, e pode ser um infarto, né? Muitas vezes, quem nos garante que nós vamos conseguir recuperar uma pessoa na fase aguda de um evento? É preferível evitar essa ocorrência. E para evitar, você tem que fazer anualmente uma avaliação. Nas redes sociais circula muito informação, orientação, aquele negócio está sentindo dor, tem que tossir, tem que... várias coisas. Segurar numa cadeira, né? Não, eu nem me lembro, mas eu tossir é o mais... Tomar água, né? Tomar água eu acho até que não é, mas tossir, você precisa tossir. O senhor já viu isso, né? Sim. O que de verdadeiro existe isso? Tem gente que leva ao pé da letra isso. Não, sem dúvida. Existem mitos e verdades. Esse, por exemplo, é um mito, né? Se você está tendo uma dor que é suspeita, você tem que, na verdade, o que você pode fazer nesse momento? Até chegar no hospital. Se é uma dor que você entende como suspeita, porque provavelmente um familiar seu teve, uma aspirina, um AS, por exemplo, você pode ingerir e correr até o hospital, porque aí o tempo vai ser importante para o diagnóstico e para a intervenção. Outras medidas são absolutamente paliativas, né? Você tossir, você respirar fundo. Você já deve ter recebido isso, doutora Olga também. Muitas vezes. Não, a gente recebe, sim, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção não só num monte de coisas, mas como o fato de você respirar fundo, você também vai se acalmando. Porque senão o estresse aumenta e aumenta toda a sintomatologia. Seria um controle de respiração, que a senhora respira fundo. Eu acho que é um controle, eu acho que ajuda pelo menos a você ficar mais tranquilo até você chegar no hospital e ser atendido. Inclusive, o Instituto foi criado pelo meu marido exatamente numa situação dessa. Angina, infarto, angina, foi para uma cirurgia cardíaca. Teve uma coisa muito pior que se chama infecção hospitalar, que é muito comum hoje em dia. E nós ficamos internados, porque eu fiquei junto com ele muito tempo no hospital.
E nisso nós ficávamos assistindo televisão e nós vimos uma novela, que nessa novela tinha uma criança com Down e tinha um instituto cultural. E começou a surgir então o embrião do Instituto Olga Costa. Então nós começamos a trabalhar com crianças com Down, que nós hoje em dia trabalhamos com pessoas com deficiência intelectual, umas 3.000 pessoas, com e sem deficiência intelectual também, pessoas que moram na periferia, perto dos céus que nós atendemos, e eles também entram nessas oficinas para fazer a inclusão, quer dizer, trabalham junto com a pessoa com deficiência. Então nisso a gente promove a inclusão dessa pessoa. Doutora Olga Costa citou angina. Qual é a diferença angina, infarto? Que diferença existe nessa terminologia aí? Esse é um ponto importante, porque a angina é a dor no peito, né? Então aquela sensação de um aperto no tórax, geralmente na região central do tórax ou um pouco mais à esquerda, a gente chama isso de angina. Existe uma variedade muito grande de anginas, né, que do ponto de vista do cardiologista, ele tem que ser capaz de, conversando com a pessoa, tentar identificar que tipo de angina, mas a angina em si é a dor no peito. O infarto já é a lesão na célula do coração, é a morte da célula, quando realmente o fluxo sanguíneo é interrompido e aquela célula ou aquele grupo de células realmente morre. A gente chama de necrose também. Então o infarto é a necrose da célula, traduzindo é a célula morrer e não ter mais reversão. Então aquela área fica inutilizada. A doutora Olga citou agora um fato pessoal, né? Um acontecimento pessoal, ela com o marido e tal, e atendimento, consequência, mas a consequência não é importante, o atendimento aconteceu. Mas e no caso de uma criança, né? O marido pode ter dito, eu estou com dor aqui, me socorre rápido que é problema, né? Mas e uma criança? A criança também pode passar por isso? Pode. E a criança, como você falou, ela não tem como se expressar da mesma forma. Então, nós alertamos os pais para 2 sinais clínicos importantes. Primeiro, se for relatado no nascimento ou nas primeiras consultas, nos primeiros dias de vida, desde o nascimento, no momento do nascimento, se for detectado um sopro. Então, um pediatra examinou e relata para os pais, olha, a criança tem um sopro, precisa fazer um acompanhamento. O que é um sopro? Um sopro é a expressão sonora de um turbilhonamento de sangue que está acontecendo no coração. Isso pode ser funcional, ou seja, pode ser compatível com o crescimento da criança e vai diminuindo com o tempo, ou pode acusar um defeito realmente, um orifício no coração, um buraco no coração que não se fechou, uma válvula que ficou incompleta, que ficou mal formada. Então, por exemplo, a doutora Olga comentou síndrome de Down. Nas crianças sindrômicas existe uma propensão maior da gente encontrar esses defeitos estruturais do coração. Outro sinal que deve chamar a atenção dos pais é se a criança, ao longo do seu crescimento, isso desde a fase recém-nascido em diante, se quando ela chora, se quando ela brinca, se quando ela mama, ela muda a coloração de pele. Se a coloração sai do róseo normal para uma criança mais arroxeada, mais azulada, e nós damos o nome disso de cianose, isso pode refletir uma baixa oxigenação do organismo. E a causa pode ser o coração. Então, são 2 alterações que a criança não fala. Então, a cor dela e a percepção de um sopro. Mas isso deve ser um motivo de procurar o especialista. E também se ela fica cansada muito fácil, a respiração dela, são sinais que a criança apresenta, entendeu? Não consegue mamar direito na hora da sucção. Então tudo isso denota que tem algum problema. Às vezes ela já nasce, inclusive, cianótica, né? Já vem... Vocês são especialistas, né? Então quando vocês falam de alteração na cor, né, da pele, eu sou leigo, eu sou só curioso, eu sou jornalista, então eu fico imaginando quando é que a gente descobre isso. Não, a senhora entendeu? A percepção exata, por olhar... Quando eu tenho a percepção disso, né? Porque e aí você manda para uma gama de exames que você vai confirmar ou não o seu diagnóstico, né? E realmente isso é muito comum na síndrome de Down. A comunicação interventricular, interauricular, dependendo, e muitos são operados assim logo que nascem. É dia 21 que é o Dia Internacional da Síndrome de Down? Dia 21/3, em alusão à trissomia do cromossomo 21. Então, o mês de março inteiro a gente comemora essa data do dia 21/3. Tem o que comemorar?
Eu acho que tem, porque quando você trabalha com inclusão, você tem sempre que comemorar os ganhos que você tem através disso. Nós temos muitos ganhos através disso. Nós começamos o Instituto em 2007, estamos fazendo agora 10 anos. Nós temos muitos alunos que a gente recebe relatos das escolas, dos pais, o que essa criança evoluiu, entende? E porque eles têm apenas o tempo deles diferente, mas eles são pessoas incríveis, inteligentes. Eu, por exemplo, tenho um professor de karatê, porque nós damos esporte, karatê e taekwondo, que ele tem uns 33 anos e ele começou conosco em 2009. Hoje em dia ele é sensei, ele tá faixa preta, dá aula. E se você vê esse menino dando aula, esse menino fazendo os katas de karatê, é uma coisa incrível. A concentração dele, o gestual dele. E às vezes ele corrige o sensei. Não é assim, é desse jeito. Então, eles têm apenas um tempo diferente. Nós fizemos em 2009 também o primeiro concurso público para pessoas com deficiência intelectual, em parceria com o Cresce. Nós temos 2 jovens empregados lá, até hoje. Esses jovens já subiram de cargo, são super apreciados, se dão bem com todos os colegas de trabalho. No começo, se tinha algum problema, a gente levava a nossa psicóloga lá para adaptar as pessoas a eles. Você alargar uma porta, ou abrir uma janela, ou melhorar alguma situação física no ambiente. Você tem que melhorar as pessoas, para que haja essa interação, essa aceitação. A senhora diz a aceitação. Aceitação. As pessoas, ainda existe essa dificuldade de aceitação, porque a síndrome de Down, ela foi diagnosticada, foi discutida há muito tempo, né? Mas o que sempre aconteceu foi o impacto que causa nas pessoas, né? É uma criança diferenciada, é uma criança diferente. Com um tempo diferente. Sim, e esse impacto que causa nas pessoas. Uhum. Hoje em dia está muito melhor, entendeu? As pessoas estão interagindo mais, exatamente. A senhora entendeu a minha pergunta, né? Não, porque eu vou te dizer uma coisa. Era difícil aceitar, não da minha parte. Principalmente os pais. Tem muito pai e mãe que não aceita. Há um preconceito dos próprios pais, né? Existe esse preconceito dos próprios pais, às vezes até porque não foi diagnosticado durante a gestação. Então, na hora que a criança nasce, existe um grande susto. E existem pessoas que trabalham com esse grupo de pais para conversar com eles sobre como é que vai ser a vida deles, entendeu? A partir de adiante. Vai ser super normal. Você tem que estimular. Eles têm um monte de coisas boas a oferecer, são super carinhosos, são maravilhosos. E realmente o adulto às vezes é muito mais fácil para ele voltar no sofá, comendo salgadinho, vendo televisão, né? E ele não tomar atitude alguma. E tem muito pai e mãe que são super ativos nisso. Então nós temos assim alunos que melhoraram muito, que os pais vêm falar conosco: nossa, meu filho está interagindo, ele era birrento, agora não é mais, ele hoje em dia tem consciência, porque no esporte inclusive eles começam a ter uma confiança muito grande, eles começam a ter autocrítica, trabalham com hierarquia, trabalham com disciplina. Como se desperta o interesse de uma criança com síndrome de Down para o esporte? Como qualquer criança. Você leva ele, você mostra a ele o que é feito. Nós temos o nosso esporte, ele é adaptado a pessoas com deficiência intelectual. Então eles não lutam. Eles fazem exercícios de lateralidade, que para eles é difícil saber o esquerdo e o direito. E eles aprendem tudo isso. Tem uns que não sabem pular, eles aprendem a pular. Uma coisa tão simples, né? E para eles é um grande ganho, entendeu? E eles começam a participar, e eles fazem o kata, você não acredita. Você fica olhando, você diz, não é possível. Estou dizendo esse professor que eu tenho. Dr. José Carlos Faes, prazer tê-lo aqui, doutor. Muito boa tarde. Peço desculpa a você, seus ouvintes, pelo pequeno atraso. Hoje é um dia terrível. Eu estava
prestando minha audiência a você, já estava interagindo dos assuntos assim. Aqui acho que você não precisa da consulta aqui do Dr. Edmo, mas talvez eu precise, porque eu estava estressado agora, viu? Eu estava escutando lá e falei, agora que quando precisa, né? Acho que eu estou precisando. Mas médico não gosta de médico, né? O médico é resistente ao médico, né? Ele acha que o médico não é um bom paciente, mas precisa o médico, né? É impaciente. É impaciente. Mas não gosta. Não costuma ir no colega não, mas... Ele acha que pode identificar os problemas dele, fazer os diagnósticos dele, mas eu acho que... Como é que é isso? Não, o médico ele acha que ele pode se autodiagnosticar, né? Esse é um problema, né? Na categoria e às vezes até nos profissionais de saúde, que tem um pouquinho mais de conhecimento, às vezes atrasa o início de um tratamento. Doutor Faes, eu sei mais que você, é isso? Pelo menos você é mais cuidadoso. E quando você tem alguma dúvida, provavelmente você já vai buscar um médico. Esse é um aspecto muito interessante, né? A resistência que um profissional tem em consultar um outro profissional, né? Eu acho isso muito interessante, abordo isso com frequência, faço com ironia, né? O Dr. Edmo e o Dr. Faes também, mas faço com ironia porque eu acho que a gente fica, né, tentando conscientizar as pessoas sobre prevenção. É algo que eu digo sempre com o Dr. Edmo. Prevenção não existe no Brasil. Nós vivemos em São Paulo. Falta uma campanha de prevenção, né? E a conscientização parte desses serviços que são públicos como você, que realmente está sempre estimulando que as pessoas. Mas nós vivemos em São Paulo, que é um mundo diferente. Nós não temos ideia da dimensão do que é fora de São Paulo. E não precisa ir muito longe de São Paulo, não. Não precisa ir para aqueles lugares muito afastados, não. Mas a gente vai cair naquele problema que é a falência do sistema de saúde do país, né? Se você não consegue nem tratar de uma forma adequada e de forma digna as pessoas, quiçá conseguir prevenir as doenças, né? A gente tem que passar por uma etapa ainda que é de atendimento primário e até da assistência adequada às pessoas. Isso falta muito no nosso país, infelizmente ainda tem que superar essa barreira da assistência. Doutora Olga, a senhora trabalha no Instituto Olga Koss de Inclusão Cultural aqui em São Paulo. Mas e fora de São Paulo, o que acontece? A senhora tem noção disso? Olha, eu acho que tem muita gente trabalhando, trabalho de formiguinha, coisas pequenas, mas existe. Existe. E cada um fazendo um pouquinho, você consegue abranger muita coisa. No meu caso, eu não tenho condições de sair para fora de São Paulo, já fui convidada N vezes, mas eu acho que... A senhora faz um trabalho maravilhoso aqui em São Paulo. Sim. Aí eu questiono se isso acontece fora de São Paulo. Não, eu estou dizendo, acontece e muita gente também convida, nem entendeu? Acho que a senhora deva se afastar daqui, eu não quero perdê-la. Não é questão disso, a questão é o seguinte, quando você se afasta, começa a abrir um leque muito grande, você acaba perdendo qualidade. E é o que a gente não quer que aconteça. Porque eu acho que todo trabalho tem que ter muita qualidade. Eu primo muito pela qualidade. Entendeu? Por isso que a gente está conseguindo até sobreviver esses 10 anos, porque está muito difícil a situação, está muito difícil arrumar dinheiro para fazer as coisas. Mas eu prefiro fazer as coisas com muita qualidade e saber o resultado que isso tá dando, está mexendo com as pessoas, né? Doutor Faes, o senhor é cirurgião plástico. Quando se fala em cirurgia plástica, a dimensão de uma cirurgia plástica é incalculável. Mas e uma microcirurgia? Onde se instala essa microcirurgia na plástica? A cirurgia plástica é uma especialidade muito ampla, né? E conhecida, claro, pelas... cirurgia plástica, eu já não olha muito para mim que você vai falar, você tem jeito. A cirurgia plástica ela é popular muito pelas cirurgias estéticas, né? Pelos tratamentos estéticos. E a microcirurgia está num outro extremo, que é do tratamento reparador, da cirurgia reconstrutiva. E com certeza o que tem hoje de mais avançado em cirurgia reparadora, que é utilizar alguns elementos de magnificação, no nosso caso é um microscópio ou uma lupa de alta capacidade, que aumenta a possibilidade de você reparar uma estrutura de pequeno calibre, né? Imagine que precisa de um microscópio para conseguir reparar esse tecido,
de forma a proporcionar uma recuperação, na verdade, a maioria das vezes, uma revascularização, né? A gente falou um pouquinho aqui do miocárdio, dos infartos, o tecido que não recebe sangue em qualquer parte do corpo sofre um processo de isquemia a isquemia leva a consequência à morte do tecido. A gente tem que revascularizar, levar o sangue novamente a esse tecido. Então, por exemplo, se tem uma amputação de um dedo, imagine o tamanho daquele vasinho que nutre aquele tecido distal, né? Um vaso de mais ou menos 1 milímetro. E você precisa de magnificação para conseguir reparar aquele pequeno vaso. Isso é a microcirurgia, né? Que entra para fazer esse reparo desse vaso e, consequentemente, preservar aquele membro, aquele tecido. E a microcirurgia, na cirurgia reparadora, entra criando uma possibilidade de você transferir tecidos de uma região para outra e, consequentemente, realizar uma reconstrução mais complexa, algumas vezes, inclusive, permitindo uma cirurgia que, por exemplo, muito comum um câncer na região crânioencefálica, a ressecção do tumor de uma forma oncológica que traz o tratamento definitivo para o paciente, pode expor estruturas muito nobres como o cérebro, por exemplo. Isso há alguns anos atrás poderia ser considerado uma cirurgia que eles chamam de um paciente inoperável, que não era possível operar, que não pode ficar com o cérebro exposto. E aí você, com a microcirurgia, transfere, por exemplo, o tecido da região da perna, com vascularização própria, e cobre aquela outra região e permite que esse paciente seja recuperado. Quando o senhor fala reconstrutiva, não é? Fico imaginando, isso não é externo, isso não é... É externo para cobrir essas grandes feridas, né? Esses grandes defeitos que podem ser criados por exemplo, o mais popular é a reconstrução da mama, né? Que é muito já difundido. O grande queimado, né? O grande queimado. Mas assim, particularmente na cirurgia da mama, que é uma coisa que já é mais comum, mais popular, né? Assim, as pessoas já entendem melhor. Você pode usar o tecido do abdômen para fazer a reconstrução da mama, que é uma cirurgia já bastante estabelecida há muitos anos. Hoje o refinamento disso é você preservar o músculo do abdômen também, né? Já se pensa na área que está doando aquele tecido. Antes você levava o músculo junto para conseguir reparar a mama, hoje você preserva o músculo e leva só a pele, que é o que você precisa para dar volume. Pele é gordura, claro, para dar o volume na mama. Abdômen, mas as áreas procuradas, abdômen, perna, isso? São áreas que vão doar tecido para outra região, né? Um outro exemplo bem característico. Você tem um tumor na região da boca e sai a mandíbula de um paciente. Imagine você tirar toda a mandíbula para tratar um câncer. Aí você pode levar um osso. Então você vai na perna, usa a fíbula, que é um osso longo, que pode ser remodelado, sendo desenhado como uma fibra, como uma mandíbula, e você reconstrói aquela mandíbula, dando a capacidade do paciente voltar a mastigar, por exemplo, o teu contorno da face, né? Que é uma coisa que você imagina alguém sem o queixo. É uma coisa que é absolutamente Está ouvindo com muito interesse. Absolutamente. Doutor Edmo. Porque isso realmente é algo mutilante, né? Isso que o Faísca está falando é importante saber que existem essas técnicas, porque a vaidade da pessoa, a autoestima na pessoa após uma cirurgia oncológica mutilante como essa. É uma reinserção social, né? Não ter a mandíbula é uma coisa que exclui a pessoa da sociedade, porque você não tem nenhum tipo de contato social. As pessoas se chocam muito, né, com as mutilações que podem ser provenientes de outras cirurgias. E restabelecer uma função também, né? A mastigação, que é muito importante na digestão. Então você mexe com outras estruturas também, né? E hoje chegando ao próximo passo aí, que é o transplante de tecidos propriamente dito, né? O transplante de face, que já é realidade no mundo, ainda não aqui no Brasil. Eu estive há pouquíssimos dias, aí um mês atrás, estive num congresso, que é um congresso muito importante de microcirurgia nos Estados Unidos, todo mundo ficou impressionado com o transplante da região da laringe. O colega lá que é do leste europeu, ele conseguiu
levar... foi tratado um câncer de laringe, o paciente não conseguia engolir mais, não conseguia respirar mais por conta pelas vias normais, né? Ele não tinha mais todo o tecido da laringe, foi uma ressecção completa. Ele tinha uma traqueostomia definitiva, que é uma situação bastante difícil, não tinha esôfago para deglutir. E esse colega levou todo um transplante composto, uma coisa que assim, era inimaginável. Reconstruiu o esôfago, reconstruiu a laringe, conseguiu devolver, inclusive, a função da tireoide. Todo mundo achou curioso, falou, ele transplantou a tireoide junto, com o tecido, com tudo. E você vendo esse paciente falar novamente, né? Porque a estrutura da fala tá na laringe, ele voltou a falar, voltou a deglutir. Respirar era só um detalhe, né? Que respirar por um traqueostoma causa infecção. Um paciente que tinha uma diminuição além da qualidade de vida, da extensão de vida dele, provavelmente, volta quase que Isso já é uma realidade no Brasil ou não? No Brasil ainda não. A gente, não por falta de capacidade técnica, a gente tem profissionais aqui altamente qualificados no Brasil, é. Destaque no mundo todo. Sim. Acho que a capacidade a gente já alcançou esse mesmo nível de excelência, a gente acompanha isso. Mas existe uma questão ética ainda relacionada aos transplantes, e até a ausência de doadores, né? Você tem outras questões, o custo que é muito alto ainda. Enquanto o Edmo pode falar um pouquinho do transplante cardíaco, né? Que demorou tanto a gente está lá da década de 70, quando se iniciou o transplante cardíaco no mundo, até chegar aos dias de hoje, ainda um número pequeno, até quebrar essa barreira e ter assim, um serviço que possa realmente realizar isso, porque realmente um transplante envolve alto custo e outros fatos. Né? É uma coisa que ainda está sendo debatida aqui no Brasil. Com a licença dos senhores, eu vou conversar com o Dr. Nelson Letísio. Estou recebendo aqui hoje o Dr. Faes, que também é cirurgião plástico, e o Dr. Letísio participa conosco periodicamente aqui no Gente que Fala. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, tudo em ordem? Tudo bem, Dr. Letísio. Posso abordar contigo implante capilar? Com o meu cabelo mesmo? Bom, antes de mais nada, Zé Carlos, um abraço, cara, tudo em ordem. Né? Um prazer falar com você, Letísio. Prazer meu, cara, um abraço. Bom, implante capilar, como o Zé Carlos pode falar muito bem para vocês também aí, veio como vocês estavam discutindo, coisas que vieram para ficar, né? O implante de cabelo já vem de longa data. Nossa, já tem 30 anos, mais ou menos, de evolução, vamos dizer assim, do implante capilar. Desde que se começou com o punch, que dava de 5 a 6 milímetros, e faziam aqueles, entre aspas, estufos de cabelo, que o pessoal falava que são aspectos de cabelo de boneca. Depois os retalhos capilares, que ficavam um aspecto muito gracioso. Agora está em evolução. Passou-se pelo single hair, que é um fio por implante, que também não deu muito bom resultado. O que nós temos agora? São algumas técnicas. Você tem o FUI, FUT, e até a robotização de implante de cabelo. Usa robô para tirar os implantes. O que é a técnica do FUI? Você faz micro punch, você faz micro retiradas de 1,5 mm, 2 milímetros, você tira da região occipital e você transporta isso para a região anterior, para a região da coroa, onde você queira que haja um contorno, um adensamento de cabelo. Se você tem uma rarefação capilar, você pode aumentar diminuir essa rarefação, ou você pode preencher uma área. E os robôs também, que eles fazem o metro FUI, ou seja, eles tiram os microimplantes e colocam na região interessada, na região receptora. Agora, ele não tem tanto efeito de eficácia, vamos dizer assim. Se você precisa de um volume maior, de uma área receptora maior, é interessante que você faça o metro FUT. Ou seja, você retira uma tira de couro cabeludo, que vai, vamos dizer, de um pavilhão auricular do outro, mais ou menos de 16 milímetros de largura, com uns 14, 15 centímetros de comprimento.
Então você confecciona 1 a 2 fios por implante na região anterior, logo no início, 2 a 3 fios por implante, um pouco mais, avançando um pouco mais para dentro. Na área da coroa você faz 3 a 4 fios por implante. Então essa técnica está bem consolidada, viu, Zancopé? E agora é uma questão de tática, né? O que o paciente precisa, se ele precisa de uma área receptora muito grande, e da equipe que você tem para fazer. Porque implante de cabelo hoje em dia é equipe. Você tem que ter uma equipe que ajude você a confeccionar os implantes, senão fica uma cirurgia muito longa. Doutor Letício, o senhor citou fio por fio, é isso mesmo? Era o single hair. Sim. Isso, vamos dizer, na década de 90, no início da década de 90, começou-se a pensar em single hair. Um bulbo piloso por implante. E viu-se que com os resultados você ficava com um aspecto meio flu no implante, assim, ou seja, não dava um adensamento piloso bom. Você ficava com uma rarefação muito grande, porque por mais que você queira fazer implante bem pertinho um do outro, você não consegue nunca reproduzir o que o cabelo natural é. Porque senão você vai fazer tantas perfurações, uma tão próxima à outra, que você vai fazer com que haja uma lesão naquele tecido receptor, também não pode. Então existe um espaçamento que deve ser respeitado entre um implante e outro. Doutor Letício, o que eu preciso fazer antes? Deve ter algum procedimento, alguma coisa? Que cuidados eu devo fazer antes de procurar o doutor Letício ou o doutor Faes? Olha, Zancopé, primeiro querer fazer. E aí procurar um especialista que saiba dizer para você que você tem a área doadora que dê uma cobertura pelo menos razoável na área receptora. Isso é o primeiro passo. O segundo passo é fazer uma avaliação cardiológica, vascular, laboratorial, para ver se o paciente tem condições físicas de fazer o implante. E deixar bem claro as ansiedades do paciente frente às possibilidades de execução. Então não adianta, às vezes já chegou paciente, é interessante assim, uma vez sempre lembro, vieram 3 amigos, um deles estava mais feliz de todos para fazer implante. E ele não dava para fazer, a área doadora dele era da área receptora, então nunca ia ficar um bom resultado. Então muitas vezes você ouve falar que o implante de cabelo não funcionou, primeiro porque não é tão simples fazer, parece que é simples, mas você tem que ter uma certa tática. E segundo, é como a lipoescultura, não, qualquer um faz lipo simples de fazer, não é bem assim. Então tem que saber que dosar, que a área receptora é o suficiente para aquela área, a área doadora é o suficiente para aquela área receptora. Senão fatalmente você já vai iniciar um procedimento com mau resultado. Doutor Letício, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letício. Eu que agradeço. Saúde e paz para todos. Aí um abraço, Zé Carlos. Um abraço. Gente que Fala retornará em instantes. Você está ouvindo Gente que Fala. Chegou a nota do milhão da Prefeitura de São Paulo. Com ela, você pode virar milionário. Para concorrer a R$1 milhão todo mês, é só pedir a nota fiscal em prestadores de serviços, tipo academias, oficinas mecânicas, estacionamentos, cabeleireiros, pet shops. E quanto mais notas você pedir, maior a sua chance de ganhar. Quer ficar milionário? Pede a nota do milhão. Pede e vale. Para concorrer ao prêmio mensal, cadastre-se e consulte o regulamento em notadomilhão.prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. Hoje conosco a doutora Olga Cos, que é vice-presidente do Instituto Olga Cos de Inclusão Cultural. O cardiovascular, doutor Edmo Atic Gabriel, cirurgião plástico, doutor José Carlos Faes, participando desta edição de Gente que Fala. Doutora Olga, tem uma pergunta da Daniela da Bela Vista. Qual a importância dos pais saberem com antecedência que o filho será portador de síndrome de Down? Com quantos meses de gestação é possível? Bem, tem gente que a partir de uns 4 meses já sabe através de exame de luminescência que se faz aqui na nuca do bebê. E eu acho importante para os pais já estarem conscientes da vida deles, que vai ser um pouco diferente da de outros pais, mas que vai ter tantas alegrias quanto ou mais outros pais têm.
até por aceitação, né? Porque você vai ter que trabalhar isso desde... Visível? Sim, Nascimento é sim. visível. O olhinho puxado, o rostinho característico, entendeu? O narizinho pequeno. Eles têm a carinha a síndrome de Down, tá? Principalmente o olhinho puxado. Uma diferença grande, do olhinho mais centradinho e tal. E aí eles começam a se preparar para um monte de coisas e situações que eles vão ter que vivenciar. Inclusive a possibilidade de um problema cardíaco com a criança nascendo com isso, de ter que fazer algum tratamento, alguma cirurgia. Do resto, não tem muita coisa. Se eu disser para a senhora que o maior problema está nos pais, eu exagero? Não é o maior problema. Não é o maior problema. Eu não acho que seja. Eu acho que é difícil. Ninguém engravida sonhando em ter um filho com síndrome de Down. Sim. É uma coisa que pode acontecer e que você tem como conviver perfeitamente com isso. Eles hoje em dia casam, eles hoje em dia têm profissões. Eu te contei agora desse menino que é professor de karatê, que nós formamos ele em professor de karatê e que ele é muito feliz sendo professor de karatê. E ele, inclusive... Eu queria falar que acho que é inclusão social, né? Acho que se a gente conseguir incluir essas pessoas que são normais também, né? Dentro da condição dela, é absolutamente normal, ela pode desenvolver, ela pode criar todas as habilidades de uma pessoa que não tem síndrome de Down. Diferente. Exato. É só um tempo e ter essa diferente. inclusão social. Acho que o problema é a sociedade. A sociedade tem mais dificuldade de aceitar. Os pais. Então não, a pergunta não é os não pais. Não é o maior problema, não, de jeito nenhum. Às vezes o pai do amiguinho, que não deixa o amiguinho se dar com o menino, porque ele é diferente, porque ele é esquisito, porque ele é isso. Então, eu acho que a sociedade inteira tem que entrar nessa. E nós já estamos no século XXI, está na hora, né? Perfeito. Doutor Edmo, Jorge das Perdizes pergunta se o coração emite alertas. Sim, o coração ele emite alertas, como por exemplo, nós discutimos inicialmente a angina, que é aquele tipo de dor típico, né, em aperto, no centro do tórax, podendo irradiar para o braço esquerdo. Esse é um dos alertas mais importantes. Se fala sempre que quando começa a doer o braço esquerdo, é problema. Não isoladamente o braço esquerdo, mas quando a dor começa no tórax. Como é que é? Do tórax? Do tórax irradiando, expande ou irradia para o membro superior esquerdo, né, para o braço esquerdo. Essa associação de tórax, a gente tem que tomar... Às vezes, se eu correr para o doutor Edmo, eu não chego a tempo. Se chegar nessa situação... Se o tempo for prolongado, ou seja, acima de 6 horas, a gente trabalha aí com uma faixa máxima de 6 horas do início do sintoma até a intervenção. O cara com 6 horas de dor é corajoso. Exatamente. Porque não é uma dor, não é um negócio simples, não é uma dor de cabeça. Não é uma dor fácil de suportar, ele não deve retardar muito. O tempo ideal são as primeiras 3 horas. Mas existem relatos de pessoas que sobrevivem aí nas primeiras 6 horas, se chegarem a tempo para ser feita alguma intervenção. Tem sempre a negação, né? Não estou sentindo, vai passar, vai passar. Às vezes a pessoa não quer procurar o hospital, né? Mas é verdade, e as dores atípicas, a negação, né? A negação. Primeiro você tem a negação, aí depois você pensa, não, pode não ser, eu acho que é meio grave. Deixa eu procurar um médico. Homem não se comporta assim, doutora. Né? Homem não se comporta assim. Eu acho bom, né? Senão vai deixar a mulher viúva, e aí? Eu não tenho nada, isso passa já, não é assim? Mas é meio... O homem é mais resistente, realmente, para procurar o atendimento. Isso é uma dor diferente, né? Isso é uma coisa que apareceu de uma forma muito abrupta, né? Nunca deixar aquilo passar sem uma investigação, né? Nunca negligenciar uma dor que não subestimar e não deixar de procurar, porque tem dores que são diferentes, né? O doutor Edmo já deve ter comentado, às vezes uma dor que é mais para a mandíbula, uma dor na boca do estômago, coisas que não são tão características, mas que você começa a perceber aquilo de uma forma frequente, pode também ser uma dor. Também você começa a ficar com sudorese, aí que o negócio, né, você fica realmente espantado, o que será isso? Os diabéticos, por exemplo, não têm dor típica, eles têm sudorese, pode ter dores que se assemelham a uma gastrite,
Então, tomar muito cuidado. Se houver uma recorrência ou a intensidade for acima do que a gente está acostumado, a pessoa nunca teve aquele grau de dor, é melhor procurar um serviço para descartar. Doutora Olga, Marcelo da Moca, a senhora teria uma estimativa do número de portadores de Down no Brasil? Eles falam em termos de, eu não sei se é 17 mil, né? 17 mil pessoas, mais ou menos. Eu não acredito nos números do Brasil, né? Eu não acredito. Pelo que los ai. Sim. Não, eu não acredito nos números do Brasil e acho lamentável que esses números não sejam reais. Eu acho. Mais próximo da realidade, melhor é para todos nós, para a sociedade. Porque você tem como incluir essa pessoa, os colégios... tem esse problema dos colégios, né? Nem todos aceitam, dizem que não tem preparo para receber crianças com deficiência intelectual, que é muito triste, porque nós precisamos disso, que aí a gente vai realmente promover a inclusão. Dr. Faez, a Cristiane de Heliópolis pergunta se o Brasil é referência na área de cirurgia reparadora. Olha, se tornou uma referência? Eu acho que é uma referência, sim. A gente está executando... Bom, como você falou, nos grandes centros, né? Porque a cirurgia reparadora, ela exige um pouco de tecnologia, às vezes de preparo desse profissional. Então, aqui nos grandes centros, você consegue encontrar o mesmo nível de reparo que você tem em qualquer grande centro no mundo. Infelizmente, a gente não consegue difundir muito isso, né? Porque, primeiro... não se contratam, cirurgiões plásticos têm um certo preconceito com essa história da cirurgia estética. Os hospitais acham que o cirurgião plástico não é tão importante, porque sempre está ligado àquela questão de estética e não pensa na reparação. Então é difícil você ter um cirurgião plástico contratado de um hospital de retaguarda, às vezes, até para realizar essas reparações, porque ninguém quer investir nisso. Se eu mando um paciente do meu hospital para o senhor, eu estou me livrando do meu paciente. Isso é problema, né? Eles encaram o paciente como um problema para outro. É muito triste essa realidade nossa ainda de não ter mais profissionais capacitados alocados, né? Porque realmente tem muita gente boa, tem muita gente que gostaria de fazer e não tem espaço. Doutor Edmo, Ana Maria da Vila Romana, cuidados que um dentista deve ter quando um cardíaco precisa se submeter a um tratamento dentário. Ela se refere à anestesia. Ana Maria fala problemas de anestesia. Isso que a Ana Maria falou é extremamente importante. Eu vou até ampliar um pouco. Além dos cuidados anestésicos, se estende também a prevenção de infecção. Então, em relação à anestesia, o dentista ele tem que ter um parecer do cardiologista antes de executar a anestesia, porque nós temos anestesias que são feitas, em alguns casos, com adrenalina. Então, o dentista ele injeta junto com o anestésico adrenalina. Não é a mesma coisa? Toda vez que eu vou no dentista, ele dá uma anestesia, não é a mesma coisa? A dor da injeção é a mesma. A dor vai ser a mesma. Só que para evitar sangramento, algum tipo de hemorragia, normalmente se usa uma dose, é pequena até a dose, de adrenalina, que ajuda a fazer a constrição, o fechamento dos vasos. Só que a adrenalina ela é absorvida na circulação e ela é altamente causadora de pressão alta, de batedeira. E dependendo se a anestesia tem que ser feita doses de reforço, que ela se estende o procedimento, o indivíduo que já é cardiopata, é um infartado prévio, ele pode até ter um espasmo ou uma constrição das artérias do coração e ter dor no peito durante o procedimento odontológico. Então, normalmente, nesses casos, a gente recomenda não usar a adrenalina, fazer uma anestesia mais compacta. Isso é um ponto. Outro ponto fundamental toda vez que se manipula a boca de uma pessoa, independente se ela é cardiopata ou não, existe a liberação de uma grande quantidade de bactérias, porque a nossa flora bucal é muito rica. Essas bactérias não são absolutamente inofensivas, elas podem entrar na circulação, elas estão quietinhas, silenciosas, e com a manipulação dentária elas são liberadas, elas saem da sua área de habitação normal. E elas caindo na circulação, elas têm uma certa preferência, por exemplo, pela válvula do coração, pelas 4 válvulas que nós temos. E se elas se alojarem ali, elas podem dar algo muito sério chamado endocardite, que é uma infecção do tecido da válvula pela ação da bactéria. Isso é algo que às vezes leva a uma cirurgia de urgência até no coração, porque rompe a válvula agudamente.
pela ação da bactéria. Quando eu vou a um dentista, o senhor fez referência a isso, eu vou a um dentista, eu tenho que chegar lá e falar, eu sou diabético, eu sou hipertenso. Sem dúvida. Isso, se possível, antes de fazer o procedimento. Quer dizer, na primeira abordagem, comunicar tudo o que acontece. Diabetes, pressão alta, se toma medicamentos, para ele avaliar se é um medicamento que aumenta a tendência a sangrar ou não. E no caso de um procedimento, alertar, olha, eu acompanho um problema de válvula com um cardiologista, não é nada grave, mas que pode se tornar grave com uma infecção causada por essa bactéria da boca. Então, nesses casos, existe até um protocolo de antibiótico preventivo que nós indicamos, nós cardiologistas, para que o dentista aplique ou oriente o seu paciente. Doutor Faes? Sem falar da ansiedade, né? Quando você vai a um dentista, daí ele fala que tem que mexer, tem que aplicar uma anestesia. O medo, né? A dor, quem não né? tem medo da maquininha do dentista, né? Então, mas e quando eu minto, eu vou no Dr. Faes para fazer um transplante capilar, mas aí eu... Né, omite as informações. Eu minto, eu não tenho nada. Né? Eu com 60 anos de idade, eu não tenho nada. Alguns exames complementares, acho que o dentista não sei se está indicado, a menos que a pessoa tenha previamente uma doença. Mas eu estou perguntando para o senhor cirurgião plástico. Tem alguns exames pré-operatórios que eu acho que são importantes para qualquer procedimento. Eu não estou falando nenhuma novidade para vocês de pessoas que omitem informações. Eu não quero estar doente. Eu tenho 50 anos de idade, eu procuro um médico, o doutor Edmo, que é cardiologista, o senhor que é cirurgião plástico, mas eu com os 50 anos de idade, eu não posso estar doente. Então eu não falo nada para o senhor. O senhor que tem que descobrir pelo senhor. É assim que funciona, lamentavelmente. Eu só nego informações. Às vezes a informação ela vem anamnese, né? Então você tem que fazer uma boa anamnese que você vai chegar, pelo menos, a alguma coisa próxima do que ele pode ter e está tentando omitir. Existe um termo de consentimento também que numa prévia uma cirurgia é obrigatório ser assinado. Não estou contando novidade para vocês. Não, isso é obrigatório, né? O que preocupa às vezes, até eu, como cirurgião plástico, realizo os procedimentos, né? E a gente tem pacientes jovens que vão fazer um procedimento, você não espera nenhuma patologia, mas inclusive omitir às vezes o uso de alguma droga ilícita, né? Isso é uma coisa que está muito muito presente na nossa sociedade. Aquelas até drogas ilícitas que as pessoas acham que não fazem tão mal, né? Mas se ela é ilícita é que tem algum problema. Mas eu vou acrescentar a pergunta do Jaime, do Jardim Bonfilholi aqui. Mas eu chego lá para o senhor, eu vi no Google, o Dr. Google, concorrente de vocês, eu vi no Dr. Google que eu não tenho isso que o senhor está falando. É um problema, né? Ou eu tenho isso porque é isso, por causa disso eu vou no Dr. Edmo. Dr. Edmo, eu vi no Google que esses sintomas aqui... Eu já fui surpreendido, assim, ao longo do nosso atendimento aí no dia a dia, por pacientes que ele chega, traz os exames, ele deixa você falar, você explana, tira dúvida, e no final ele coloca realmente o que eu li bate com o que você falou. Ou já tive situações mais... Eu tive situações mais interessantes que a pessoa chegar no consultório, logo depois do cumprimento, ela falar um nome técnico médico para você. Olha, eu sou portadora da síndrome tal, que inclusive eu sei que causa isso, tá? Claramente já embasado num site que ela leu ou no Google. Então isso gera uma certa intimidação se o profissional não tiver muito jogo de cintura, saber compreender que hoje as pessoas buscam imagens, buscam esclarecimentos. Até para tentar se acalmar, né? Até para tentar se acalmar, para antecipar o que o médico pode vir a falar, né? Acho que a gente tem que ver pelo lado positivo também. A difusão da informação é importante, né? Às vezes para você chegar um pouco mais esclarecido e você saber balizar essa informação, né? Eu chego sabendo mais que o senhor. O que é lamentável é isso. Pode acontecer, né? O doutor Edio, o senhor está sabendo, porque o senhor falou exatamente o que eu sei, né? Então, e adolescente que procura cirurgia plástica, doutor Faes? Esse é um ponto muito controverso ainda, né? Acho que adolescente procura ou é levado pelos pais? Eu acho que quando o adolescente procura, está absolutamente impedido de você executar qualquer procedimento, porque ele precisa de pelo menos com a autorização dos pais, mas assim,
muitos pais levam os filhos adolescentes para o pergunta melhor é a seguinte, não é que todos eles têm que ir, adolescente sim. tem que acompanhar dos pais, mas o pai leva por insistência dele ou porque o pai é que acha que tem que se levar? Os dois. E algumas vezes até o pai leva como ganhou de presente uma cirurgia que fez 15 anos e tudo isso. Acho que tipo de cirurgia para adolescente? Olha, as meninas buscam muito, assim, as cirurgias que são mais controversas, né? Aumento de mama, uma lipoaspiração, coisas desse tipo. Adolescente já? Que eu acho. Aumento de mama? Às vezes sim. Eu acho que é bem controverso, a gente tem que analisar isso com muita cautela. Eu, particularmente, assim, de rotina não executo cirurgias desse tipo em menores de idade, porque também não está numa fase de ainda formação corporal, formação até social e psicológica, a gente pode interferir num desenvolvimento natural do corpo. Aí tem algumas condições que a cirurgia, embora estética, também insere socialmente o adolescente. Por exemplo, uma menina de 15 anos tem uma puberdade precoce, tem uma mama gigante, né? Ela não bota um biquíni, ela não faz uma atividade física, ela tem vergonha de qualquer exposição, isso vai excluir ela do grupo dela. Então, situações que você consegue individualizar o problema, envolver os pais nesse problema, né? Assim, que seja isso tudo muito embasado, às vezes até um psicólogo trazendo também trabalhando esse problema que a pessoa te oferece, aí você pode, embasado em todas essas condições, realizar um procedimento que vai trazê-la mais próxima da normalidade, vamos entender assim, ou pelo menos tirar aquela pressão social, né? Imagina um adolescente... E também o problema da coluna, né? Que pode apertar a coluna, até por causa da postura dela, né? Que ela vai estar sempre com uma postura de defesa, de ocultação, né? E isso... Eu coloquei dois extremos, né? E cirurgias da mama, que são cirurgias muito frequentes, né? Uma mama extremamente grande que é um caso para você já olhar com um certo cuidado e oferecer alguma coisa para essa paciente. Às vezes uma mama muito pequena, que às vezes ela só não deu tempo de desenvolver, ou se já teve esse tempo, trabalhar bem essa parte psicológica do problema e os pais também estarem a favor disso, daí acho que é cabível, mas não usar como rotina, né? Uma lipoaspiração numa menina de 15 anos não faz sentido. Mas tem quem quer. Tem quem quer e tem quem faz. Esse é o problema. Doutora Olga, a senhora tem eventos a serem registrados pelo o Dia Internacional da Síndrome de Down? Tenho sim. Agora mesmo, dia 19, domingo, às 7 da manhã, vai ter a nossa corrida no circuito do Pacaembu. É a nossa terceira corrida pela inclusão, corrida e caminhada, né? Nós temos corrida de 5 km, 10 km e caminhada de 4 km. E os nossos alunos, estamos prevendo uma faixa de 13 mil pessoas. Nós já tivemos no final do ano também corridas que a gente faz no Ibirapuera, que essa última... Quando a senhora fala circuito do Pacaembu, é naquela praça em frente ao Pacaembu? Começa ali na Charles Miller e sobe ali, tem um circuito já todo exatamente preparado para isso. Começa às 7 da manhã, agora domingo, dia 19. Como as pessoas fazem para participar? Olha, agora não tem mais condição, porque já estão esgotadas todas as inscrições, esgotaram rapidamente, né? Mas sabendo que é bom, sabendo que pode até doar para o Instituto, que nós temos muita coisa que a gente faz, a gente precisa de muita consideração das pessoas, da sociedade, entendeu? Nós fazemos essas aulas que eu te falei, de karatê, de taekwondo, de artes, e as aulas de esporte, a gente vai um médico, examina as crianças, fazem exame, porque a gente não deixa ninguém fazer esporte sem saber se tem condições realmente, né? Por causa desses problemas todos, inclusive o cardíaco, né? E a gente dá um lanche para esses meninos, quer dizer, tudo isso requer um custo muito grande. E é o que eu falei, o que eu gosto de oferecer com muita qualidade. E a mostra Trajetória Artística? Então, nós terminamos uma exposição agora no Instituto Oswald de Andrade. Nós estamos com uma outra mostra no Memorial da Inclusão, que vai agora até o dia 31 de março.
e são obras que os meninos fazem durante as oficinas, com artistas plásticos renomados, que inclusive depois de cada oficina dessas a gente faz um livro sobre a vida e a obra desse artista. Então nós já vamos para o 24º livro. Parabéns. Dia 28, artistas maravilhosos, vem sem... Nós agora vamos até lançar o do Hugo Mab, né? E que é um cara sensacional. Nós temos agora, dia 26 de março, uma ação no jogo entre São Paulo e Corinthians. Nós vamos levar um grupinho de 6, eles vão assistir o jogo, nós vamos passar uma faixa que conscientiza as pessoas sobre o dia 21/3, sobre a síndrome de Down. Nós vamos passar no início e no intervalo do jogo. Eles vão estar juntos, eles adoram ir. Já é a 3ª vez que a gente vai ao jogo do São Paulo. Obrigada, São Paulo, vocês são os amores. E uma forma de entrar em contato direto com o Instituto Olga Cos de Inclusão Cultural? Tem então, site? Nós temos o site do institutoolgacos.org.br. O nome da senhora é K-O-S. Olga Cos. K-O-S. Olga Cos. K-O-S.org.br. Esse é o nosso site. Nós temos também pelo Instagram, nós temos várias redes Sempre sociais. Sempre Olga Cos. Sempre Olga Cos. Ok. E temos no dia 28/3 ainda, na Cinemateca, o lançamento do nosso livro de 10 anos de inclusão. Nós vamos ter uma mostra de obras dos alunos em várias fases, em várias oficinas, o lançamento desse livro e é em comemoração aos 10 anos do Instituto Olga Cos. Agradeço a tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito obrigada por nos dar essa oportunidade. Dr. Faes, tem uma forma de localizá-lo rapidamente? Cirurgião plástico Dr. José Carlos Faes, um site? Pelo próprio Google, colocando José Carlos Faes, vai ter umas redes sociais. No Google. Tá vendo? Tem o site www.josecarlosfaes.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito obrigado mais uma vez. Dr. Edmo Gabriel, agradeço a tua gentileza. Como eu localizo o senhor? Muito obrigado mais uma vez. Eu estou à disposição no site drgabrielcardio.com.br. Ali tem drgabrielcardio.com.br. Ali eu estou à disposição, tem o Fale Conosco, tem vídeos ilustrativos e agradeço mais uma vez pela honra de estar aqui com todos vocês. Muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.